Nas aulas passadas a gente falou de volumes. E nessas ocasiões apareceu essa palavra chamada prisma. Hoje a gente vai ver formalmente o que é um prisma. Vamos começar com a definição formal e depois eu vou falar um pouco sobre alguns elementos e alguns nomes que a gente dá aos prismas. Primeiro, a definição formal. Para a definição formal, eu vou usar essa figura. Ela é um pouco complicada, mas depois eu vou dar uma definição que, embora seja um pouco menos precisa, eu acho que é mais fácil de vocês visualizarem. Dados dois planos paralelos e um segmento ligando os dois, além de um polígono em um dos planos, se você, a partir desse polígono dado em um dos planos, traçar todos os segmentos de reta paralelos a esse azul aqui, esses pontilhados, com uma das extremidades nesse polígono, você juntar todas essas linhas pontilhadas, o que você obtém no final é essa figura chamada prisma de base P, se você tiver dado o nome desse polígono aqui de baixo, de polígono P. Então, essa figura ilustra a definição formal do que é um prisma. Eu prefiro que vocês pensem que um prisma, apesar de ser um pouco menos preciso, é composto por uma pilha de polígonos idênticos. A exigência de usarmos polígonos é para impedir, por exemplo, que um cilindro seja um prisma. Um cilindro pode ser entendido como uma prisma de uma pilha de círculos, né? Então, quando você olha para esse mesmo prisma que eu coloquei na definição formal aqui em cima, você pode ver que ele pode ser visto como uma composição, uma pilha de cópias desse polígono verde aqui. Desse polígono verde aqui. Beleza? Então, vamos falar um pouco dos elementos do prisma. Considere esse outro aqui. Primeiro, ele é um prisma, né? Da maneira como a gente estava conversando, você poderia muito bem imaginar que esse cara aqui é uma pilha desses triângulos aqui, ó. Olha só, todos iguaizinhos, não? De fato, ele é um prisma, né? Primeiro, as bases de um prisma. As bases do prisma são esses polígonos que estão contidos nos planos da definição. Os planos paralelos da definição. Então eu deixei aqui colorido de azul o que a gente chama de bases de um prisma. E como a base é uma região plana, ela tem uma área. Normalmente a gente indica a área da base por esse A subíndice B. Minha cabeça já está treinada a olhar para esse AB e já pensar em área da base. Por outro lado, a gente tem a superfície lateral. Na verdade, tudo que não é base é lateral, no caso de um prisma, né? Então eu coloquei destacado em laranja qual é a superfície lateral desse prisma. E você sabe que essa superfície, sendo uma região plana, ela tem uma área. Então, a área lateral, normalmente indicada por AL, é a área dessa superfície laranja. E a área total de um prisma vai ser a soma da lateral com as duas bases que definem um prisma. Normalmente a gente indica a área total por AT, que é a soma da área lateral com duas áreas da base. Tem que tomar cuidado. Você lembra que tinha duas azuisinhas lá no prisma, né? São duas bases, você multiplica por 2, né? E o volume, como a gente já discutiu, é como se você tivesse pego um daqueles polígonos e multiplicado ele por altura vezes. Quer dizer, imaginando o prisma como se fosse uma pilha de polígonos idênticos, você calcula a área de um desses polígonos e multiplica pela altura. Uma coisa importante a se notar é que a altura sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com o plano da base, qualquer uma das duas, tá? Então, nesse caso, no caso desse prisma da esquerda, a altura era justamente uma das arestas do prisma. Mas isso não necessariamente acontece. Olha esse prisma da direita aqui. A altura não é uma das arestas dele. Necessariamente é um segmento de reta que é perpendicular à base. Beleza? Agora vamos classificar esses prismas quanto ao ângulo que eles formam com a base. Como vocês já viram, tem prismas que uma das arestas é justamente uma altura e tem prismas que não. No caso dos prismas que uma das arestas é exatamente uma altura, olha só, o ângulo de 90 graus aqui, a gente chama esse prisma de prisma reto, justamente por causa desse ângulo reto. Ele está retinho, em pezinho, não é tipo uma torre de Pisa, né? Os prismas oblíquos são aqueles que não são retos. É um nome especial para quando a projeção de uma dessas faces não cai sobre a outra, tá vendo? Se você projetar
esse pontinho aqui da face, ó, ele não vai cair sobre a outra face. Cai do lado de fora. Ou seja, se o prisma não é reto, ele é chamado de oblíquo. E aí você repara que a altura não é uma das arestas dele. E finalmente, o prisma regular é um prisma reto, cuja base é um polígono regular. Então, nesse caso do prisma da direita, como a base é um quadrado, que eu falei para vocês aqui que é um quadrado, e ele é um prisma reto, a gente vai chamar ele de prisma regular, quadrado. Porque a base é um quadrado, ele é reto, tem todos os elementos dessa definição de prisma regular. E além dessa classificação, a gente dá a classificação quanto ao número de lados da base do prisma. A gente se refere a ele, aos prismas, normalmente já dando qual é a natureza da base. Então, por exemplo, nesse caso desse prisma da esquerda, a gente fala que ele é um prisma triangular, porque a base é um triângulo. No caso desse prisma do meio, a gente fala que ele é um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. E você vai combinando essas definições. Você tem um prisma triangular reto, ou um prisma pentagonal oblíquo, ou um prisma regular quadrado. E você já tem informações sobre a base e se a altura é uma das arestas ou não. Eu deixei aqui no PDF uma tabelinha com as várias classificações aí de prismas quanto ao número de lados da base, mas as mais utilizadas estão destacadas em azul. Eu vou passar exercício para vocês pelo sala de aula e espero que essa aula tenha ficado curta o suficiente para vocês não dispersarem. Falou, pessoal.